Eu sou o professor Antero Sá e você está no curso de língua portuguesa para concursos públicos. Não se esqueça de indicar o meu canal no YouTube e o meu site para seus amigos e suas amigas. Vamos dar início agora nessa unidade. De olho aqui no quadro. Ora, professor Antero Sá, quando se fala em concordância verbal, que caminho eu devo trilhar? Por onde devo começar? Simples. Primeiro ponto, quando se fala em concordância verbal, você tem que ter em mente verbo e sujeito. Verbo e sujeito. Pois então. Segundo ponto, quando se falar em concordância verbal, você vai ter em mente três hipóteses. Ou o verbo estará no plural, terá de ficar no plural, ou o verbo terá de ficar no singular, ou o verbo terá de ficar no singular e no plural, sendo ambas as formas corretas. Certo? Então vamos lá. Começando por aqui. Quando, em que situação, o verbo deverá ficar no plural? Ora, se o sujeito for plural, se o sujeito for composto, porque sujeito composto apresenta mais de um núcleo e mais de um significa plural, ou se o sujeito for indeterminado, quando o verbo está na terceira pessoa do plural, sem sujeito expresso para ele no contexto. Falou em concordância verbal, qual é o seu primeiro passo? Verbo. Seu segundo passo, procurar identificar sujeito. Então vamos lá. Alguém fugiu ontem à noite, sim ou não? Então vamos procurar o sujeito. Quem fugiu? Alguns animais. Ora! O sujeito deste verbo é este. Alguns animais. E qual é o núcleo desse sujeito? O núcleo é o termo animais. E aí entra. Quem manda na concordância verbal é o núcleo do sujeito. O termo nuclear do sujeito. O verbo concorda, como nós vimos na aula 2. Na aula 1 e na aula 2. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Vimos na aula 1 e na aula 2 da unidade 2. O verbo concorda com o sujeito. Propriamente, concorda com o núcleo do sujeito. Quem manda na concordância é o núcleo do sujeito. E pergunto a você, o núcleo deste sujeito está no singular ou no plural? Plural. Por isso, o verbo tem de estar no plural, para concordar com o núcleo do sujeito dele, certo? Então, se o sujeito tem seu núcleo no plural, claro que o verbo terá de ficar no plural para estabelecer a concordância. Excerto 2. Por que existem opinião e argumento? Bem, este verbo está no plural, certo? Se este verbo está no plural, para que esteja este plural correto, ou o sujeito é plural, ou composto, ou indeterminado. Então vamos atrás do sujeito, que é o segundo passo. Algo existe possivelmente? Sim. O que existe? Opinião e argumento. Sujeito deste verbo. Qual é o termo nuclear? Opinião, argumento. Dois núcleos. Dois núcleos. Sujeito composto. Por isso o verbo está no plural, para concordar com o sujeito dele composto. Certo? Muito fácil. Excerto 3. Trancaram essa porta? Bem, este verbo está no plural. Se está no plural, ou o sujeito dele está no plural, ou é composto e significa plural, ou é sujeito indeterminado, como verbo na terceira pessoa do plural,
Bem, trancaram essa porta. Quem possivelmente trancou essa porta? Quem? Alguém. O excerto diz quem é? É possível identificar o sujeito? Não. E este verbo está na terceira pessoa do plural. O que nós estudamos na aula 2 da unidade 2? Que quando o verbo está na terceira pessoa do plural, sem sujeito recuperável, identificável para ele no contexto, é porque o sujeito é indeterminado. Ficou claro? Então, aqui está o primeiro fato que leva o verbo para o plural. Primeiro, segundo e terceiro. Saiu daí, iremos apenas ter uma particularidade, uma idiosincrasia com o verbo ser, apenas com o verbo ser, que é outro departamento, certo? Ficou claro aqui? Então vamos continuar. Questão 1. Questão da Fundação Carlos Chagas, de 2017. Vamos lá. A frase em que a concordância, não disse se é verbal ou nominal, se é a concordância, se estabelece em conformidade com a norma padrão da língua é. Em outras palavras, qual a frase que está com a concordância correta? Bem, como falou no sentido geral, você já sabe que, em se tratando de concordância do ponto de vista da teoria, singular concorda com singular, plural concorda com plural. Masculino concorda com masculino, feminino concorda com feminino, e você já pode partir desse princípio olhando para o comando de questão que só falou em concordância. Não disse se é verbal ou se é nominal, certo? Então vamos lá. Voltados. Aqui já vemos um termo do plural. Voltados ao cultivo e à difusão da memória político-eleitoral. Algo é voltado, não é verdade? Algo é voltado ao cultivo e à difusão da memória político-eleitoral. Foi criado CEMEL em 1999. Ora, foi criado. Algo foi criado. Aqui apareceu o verbo novamente no singular. Foi criado, certo? Algo foi criado, sim ou não? Sim. O que foi criado? CEMEL. É o sujeito deste verbo. Beleza. Este sujeito está no singular ou plural? Está no singular. Aqui está normal, não é isso? E o que é voltado ao cultivo e à difusão da memória político-cultural? Não é o CEMEL? Ele não está no singular? Então você vai dizer o CEMEL voltados? Ou o CEMEL voltado? Olha esse erro de concordância, aqui não cabe plural. Então, corte, erro de concordância. Voltado ao cultivo e à difusão da memória político-eleitoral, foi criado o CEMEL. Ou seja, o CEMEL foi criado em 1999 e é voltado ao cultivo e à difusão da memória político-eleitoral. Viu só? É só olhar, é só dialogar e articular. B de bola. Dão-se com regularidade a ocorrência de visitas escolares monitoradas na sede do tribunal. Bem, aqui está o verbo e está no plural. Esse verbo está no plural. Bem, que hipótese para ele estar no plural? O sujeito dele tem de estar no plural ou ser sujeito composto, ou o sujeito tem de ser indeterminado, mas aí já entra um problema. Não é sujeito indeterminado porque está com o vocábulo si. Quando o verbo está na terceira pessoa do plural, com o sujeito indeterminado, é sem o si. Porque quando está com o si, ele deve estar na terceira pessoa do singular. Você se lembra? Então, vamos lá. Vamos ver por que está no plural. Dão-se com regularidade a ocorrência de visitas. Alguma coisa se dá, sim ou não? O que se dá? A ocorrência de visitas escolares monitoradas na sede do tribunal, sim ou não? O que se dá? A ocorrência de visitas escolares, sim ou não? Ora, aqui já apareceu o sujeito, certo? Qual o núcleo desse sujeito? O que se dá? Visitas escolares monitoradas ou ocorrência?
E aí já ensinei para você como identificar núcleo de sujeito. O núcleo é a ocorrência. Núcleo está no singular. Então este verbo tem de ficar no singular. A ocorrência se dá. Como você vai falar a ocorrência se dão? A ocorrência se dá. Então aqui eliminado deveria dá-se a ocorrência, certo? Errado, corte, corte, corte. Ficou muito apertadinho aqui, foi? Dá-se, com regularidade, dá-se a ocorrência. A ocorrência se dá. Fechado? É como eu digo, você precisa dialogar com o texto. Detenha as regras em mente, mas dialogue com o texto do jeito como estou ensinando para você desde o início de nosso curso, certo? Então vamos agora para a C de casa. Faz parte do acervo, faz parte. Aqui está o verbo no singular, o verbo fazer. Para que este verbo fazer esteja na terceira pessoa do singular, duas hipóteses. Ou o sujeito dele está no singular, ou ele é verbo impessoal, indicando o tempo climático, meteorológico ou fato passado. Fato decorrido sem sujeito para ele no contexto. Então vejamos, faz parte do acervo. Alguma coisa faz parte do acervo? O que faz parte do acervo? Títulos eleitorais. Que mais? Urnas de votação. Que mais? Quadros. Que mais? Fotografias. Que mais? Material audiovisual. O sujeito composto começou aqui. O sujeito composto começou aqui. E o primeiro núcleo é títulos, sim ou não? O primeiro núcleo é títulos, sim ou não? Veja se sim e já me responda. Viu? O primeiro núcleo está no plural. Segundo núcleo, urnas, plural. Terceiro núcleo, quadros, plural. Quarto núcleo, fotografias, plural. E o último núcleo, material, é que está no singular. Ora, se o primeiro núcleo já está no plural, então esse verbo deve estar no plural e não no singular. Fazem parte do acervo, títulos eleitorais fazem parte do acervo e tudo o mais, certo? Você está observando como eu sou oportunista e é o que estou ensinando para você. Você diz, professor, por que você fez logo pergunta para o verbo? Porque o que se aparece diante de mim é um verbo. A questão trata de concordância. Então vou observar o que está no singular, o que está no plural, o que está no masculino, o que está no feminino. Se eu estou enxergando o verbo e está no singular, eu vou logo atrás do sujeito dele, procurar o sujeito dele, certo? Muito bem, então vamos agora para a alternativa D de dado. Entre as iniciativas do CEMEL, destaca-se aqui, verbo, algo se destaca. Destaca-se a realização de exposições e o lançamento de livros. Alguma coisa se destaca, sim ou não? O que se destaca? A realização de exposições e o lançamento de livros. Sujeito. Este sujeito é composto? Sim. Por quê? Porque apresenta dois termos nucleares. Destaca-se núcleo 1, realização. E núcleo 2, lançamento. Já ensinei a você como identificar núcleo de sujeito. Seria apenas fazer uma pergunta. Realização especificamente de quê? De exposições. Lançamento especificamente de quê? De livros. Lançamento de livros. Lançamento de quê? De livros. Disse a você que o núcleo é a palavra para a qual você pode fazer pergunta e obter resposta, certo? Já ensinei então aqui dois núcleos. O sujeito é composto. Pergunto a você. Este sujeito composto está antes do verbo ou pós-posto ao verbo? O primeiro núcleo é singular ou plural? Singular.
dupla possibilidade de concordância que vimos. Quando o sujeito está posposto ao verbo, dupla possibilidade de concordância. Ou o verbo concorda com o núcleo mais próximo, concordância atrativa, ou vai para o plural para concordar com todos os núcleos. Portanto, a alternativa D de dado é a resposta. Assinale, tenha fé e preencha. Ficou claro? Você está observando que vou seguindo para resolver questão da mesma forma como ensino para você nos conteúdos, certo? Bem, professor Antero Sá, o que está errado na letra E? Vejamos. O acervo do CEMEL contém, apareceu um verbo aqui, contém, então vamos para perguntar. Contém entre os itens, títulos de eleitor. Vamos fazer pergunta para este verbo. Algo contém, entre outros itens, título de eleitor? Sim. O que contém título de eleitor? O acervo do CEMEL. Sujeito. E qual é o núcleo do sujeito? Acervo. O acervo contém. Problema. Este acento circunflexo. Este acento circunflexo é usado no verbo conter e outros derivados do verbo ter, contém, retém, detém, quando o sujeito é plural. Quando o sujeito está no singular, é com acento agudo. Ou seja, aqui deveria ser o acento agudo. Contém. E não o circunflexo. Funciona assim. O acervo contém, os acervos contêm. O recipiente contém, os recipientes contêm. Você está entendendo? A cidade contém, as cidades contêm. Você entendeu? Então aqui foi o erro. Não pode o acento circunflexo porque o sujeito está no singular. Só se estivesse no plural, por isso está errado. Então corte, corte, corte. Ficou claro? Tudo certo aí? Tudo tranquilo? Treine o que ensinei. Treine resolução de questões. Muito grato. Que Deus abençoe a você. Que Deus abençoe o nosso trabalho. Revise, aplique as técnicas. Não se esqueça de me apoiar, inscrevendo-se no meu canal YouTube, indicando o meu canal YouTube para seus amigos e para suas amigas, e indicando a obra didática do professor Antero Sá, online para todo o Brasil, o curso de língua portuguesa para concursos de autoria e produção do professor Antero Sá. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.